Estamos aqui em mais um episódio do Descendo a Escada. Hoje com uma convidada especialíssima. Todos os convidados são, mas a Ju tem um contato de longa data comigo. Já um carinho. Já chorando, assim? Um lugar, assim, muito, muito bacana. Conheço ela faz bastante tempo. Não vamos fazer conta porque isso entristece. Justo. Bom, não vou ficar me apresentando. A Ju precisa se apresentar. Acho que isso é importante. Eu e Dani, a gente já se apresentou no episódio anterior, então volta lá, vai ter um card em algum lugar aqui. No episódio anterior. E aí, antes da gente explicar, né, e retomar para quem tá chegando agora, o que é o Descendo a Escada, Ju, quem é você? Quem sou eu na fila do pão? Gente, obrigada primeiro por esse convite inusitado, curioso, surpreendente. Surpresa, literalmente. Quem sou eu? Eu sou uma pessoa que faz um exercício muito forte de não se definir pelo que faz. Começamos daí. Isso já é difícil, né? Então, eu acho que eu me defino como uma pessoa sensível, que é muito apaixonada por várias coisas ao mesmo tempo, que há 5 anos decidiu abandonar uma carreira de bióloga / professora de ensino de ciências para mochilar. E aí descobriu que ama a vida na estrada, ama o mundo, ama conhecer culturas diferentes. E a partir daí, enfim, caminhada, cambalhota, atropelo. Enfim, no meio disso tudo aí, eu decidi que eu queria ser nômade digital, porque eu queria viver viajando. E é isso, e no meio de tudo isso eu faço 1000 coisas, então acho que é até um pouco difícil me definir como através do que eu faço, justamente por isso. Mas essa sou eu, ribeirão pretana, 36 anos, e que ama rever os amigos, então hoje esse papo tá sendo um presente, obrigada. Presente nosso, né, João? Pra mim é um grande presente receber a Ju aqui. A gente não se conhecia pessoalmente, né? Então é maravilhoso. A gente só foi digital. Vocês nunca se viram? Nunca presencialmente, não. Só digital até agora. E vou contar que a hora que eu vi ela, parecia... Sabe quando você tá vendo um famoso, assim? Que você já conhece, que você, tipo... Sabe que, nossa, eu seria muito amiga dela. E aí... A gente só se conhece por telas. Maravilhoso estar aqui hoje, maravilhoso. Mas é fácil ser amigo da Dani, né, meu? É fácil com certeza. demais. Gente, é difícil encontrar gente como vocês. Que sorte a nossa. Que sorte a nossa estar aqui. Dani, você quer falar alguma coisa de você? Ou a gente já vai passar batida eu maldosa, tô amando estar aqui, venenosa? porque eu acho assim... Ela começou com uma palavra que eu amo, que sou uma pessoa sensível, sensibilidade, né? Ela trouxe a primeira palavra que eu acho que conecta com toda a história que a gente vai contar daqui para frente. Mas tem uma outra palavra que eu gosto muito, que está muito presente nos seus textos, que é fronteira. E eu acho que isso conversa muito comigo, que sou antropóloga, que discute essas questões de fronteira entre culturas, entre o que se vive, o que se gostaria de viver e o que se transforma nesse processo. E eu acho que grande parte dessa decisão que você toma de ser nômade digital vai conversar com essas palavras todas. Então, eu estou amando estar aqui. Muito obrigada. Show. Então, vamos falar um pouco da história do Descendo a Escada. Bora. Para a Ju, e aí eu já quero... Talvez eu vou trazer uma pergunta. Descendo a Escada nasce muito numa ideia de... com o viés de pensar empresas, negócios, mas do ponto de vista de inovação, mudança das empresas. E por que Descendo a Escada? Dani, me ajuda e complementa. Vai que eu vou junto. A escada, no caso, seria como se fosse uma metáfora de uma estrutura organizacional. Uhum. E Fernanda e eu, quando tivemos uma ideia, a gente entende dentro desse modelo, tá, dessa linguagem, que a gente está no topo da escada. Ele como fundador, eu como hoje sócio e diretor. E a gente começou a discutir, e eu quero resumir propositalmente, para que a gente abra espaço para não ter tanta explicação e criar as coisas, os nossos entendimentos a partir de hoje. E a gente passou a reconhecer o quão importante é a gente descer desse lugar para dialogar com outras pessoas que dentro daquela escada, daquela metáfora, talvez estão em degraus menores, mas que percorreram talvez milhões de escadas diferentes e milhões de histórias, e o quanto isso é positivo do ponto de vista da inovação, da abertura, da quebra de
conceitos e referências que muitas vezes o mundo business acaba trazendo. Maravilhoso. E aí, quando a gente fala de mundo business hoje, atualmente, a gente não tem como querendo olhar para uma história, né, para um percurso que está representado muitas vezes dentro do LinkedIn. E aí é onde eu trago, talvez, a primeira pergunta, que é, Ju, Já sei. baseado no seu LinkedIn, deveria eu te contratar? Eu não tenho LinkedIn. Ai, amei! Já amei. Sabe, a hora que ele falou do LinkedIn, me deu uma olhadinha. Nossa, eu lembro perfeitamente quando eu falei pro João. Nossa, ai, gente, eu abro o LinkedIn e parece que eu tô assim, vendo um monte de pessoa engravatada que tira aquela foto meio na lateral, sabe? Os treinos de pose. Exatamente. Me julgando, sabe? Pelas milhões de coisas começadas, talvez não acabadas. E, enfim, não dá pra você resumir, né? Muita coisa do que você vive no LinkedIn. Muitas coisas não são sequer aceitas ou consideradas, né? E eu me lembro de falar isso. E a expressão que o João fez foi um misto de... "Ah, ela pensa isso." Mas um alívio de... Ah, ela pensa isso. Eu acho que rolou uma... Eu acho que talvez, assim, pela nossa proximidade, né? Eu sei tanta coisa massa que você faz e que nunca seria colocado no LinkedIn, sabe? Até porque, agora que eu tô pensando, curiosamente, a relação profissional que a gente poderia ter, de certa forma, ela fez questão de, um mês atrás, ir lá e, tipo... cortar essa relação, né? Então, literalmente, você se demitiu. E agora a gente tá aqui falando por que eu te contrato. Eu não vou te contratar. Não, nunca mais. Pois é, jamais. Tô brincando. Mas, enfim, a ideia eu acho que é o quanto você falou, 1 milhão de coisa que poderia ir pro LinkedIn, mas não cabe. Entendeu? E aí as pessoas ainda estão olhando pra ele, talvez, e tendo essa referência. Então, assim, descendo a escada é muito do tipo, cara, quantos diálogos a gente consegue ter com coisas que não estão... quantas narrativas acho que né? cabem nessa descida, né? E por onde a gente passa o nosso olho e por onde a gente enxerga, né? Eu acho que descer a escada tem muito essa questão também de quebrar paradigma, de escutar outras narrativas e como é que essa percepção toda se dá. Eu não amo LinkedIn, mas eu fico pensando assim, o quanto a sua história e a sua carreira, que é tudo isso que você faz, também poderia inspirar outras pessoas. Acho que tá cheio de gente engravatada, posuda no LinkedIn, esperando alguém para dizer, poxa, dá certo aquele plano. Tirar a mochila para fora e fazer um percurso diferente do que se espera no mercado de trabalho tem mais sentido para minha carreira. Eu acho que assim, esse é um trabalho que a gente faz muito na Vero Pequim, né? Qual que é o sentido do trabalho, qual que é o sentido da carreira, qual que é o sentido dessa cultura? Eu acho que tem muita gente precisando ouvir outras vozes. Eu acho que a gente está num processo assim meio mimético de ficar repetindo e achar que sucesso tem uma fórmula única e que essas mídias todas precisam abraçar tudo isso. Eu acho que cabem outras coisas. Acho que cabem umas pinceladas diferentes lá, umas coisas que você fala, gente, essa pessoa tem um outro caminho, uma construção. E é legal você trazer isso, porque assim, agora, virando a chave, né, da Ju amiga, da Ju que mochila, pra Ju que trabalha com mídias sociais hoje. O LinkedIn, ele tá mudando, né? Ele começou de um jeito muito engessado, em que... A busca, né, o objetivo era meramente você ter conexões profissionais, arrumar emprego, subir a sua escada, né, tipo, melhorar e tal, porque você dá aquela pincelada, bota aquela gravata, né, e isso, a sua imagem diz muito, às vezes até muito mais do que o que você faz exatamente. Só que agora, com essa era de creators, né, de criadores de conteúdo, a gente tá vendo que a galera precisa estar em todo lugar, né, para ser visto, para divulgar os seus cursos online, os seus produtos digitais. E aí, ao invés de ficar no Facebook, no Instagram, tipo, as pessoas estão começando a tatear esses outros lugares, até Pinterest, TikTok. Sim. Então, devagarinho, os criadores de conteúdo que têm uma narrativa que não se restringe só ao empresarial, né? Então, tá ganhando espaço. Então, a gente vê, por exemplo, escritores que colocam sua escrita que é muito mais poética, demonstram, né, ali como é o seu estilo. A gente tem uma galera que tá chegando. E hora ou outra me dá uma coceirinha. Tipo, será que um texto lá reverberaria? Só que essa coisa, eu ainda me pego muito amarrada no, mas pra que eu vou estar ali? O que eu tô buscando? Né? Eu não tenho esse interesse, né, no mundo corporativo e tal, né? Esse meu lugar, ele tá muito gostoso, apesar de ser muito fluido, né? E às vezes até instável.
E aí eu ainda opto por não, porque já tem tantas outras redes que daí eu falo, não, vamos para sanidade mental, né? E aí fico. Mas você conversou com a gente a partir do mundo corporativo, por exemplo, né? A gente se Foi. conheceu por uma demanda do mundo corporativo e, obviamente, que é uma questão, vamos fazer de forma diferente. A gente não quer fórmula pronta, a gente quer alguém que pense tudo isso de forma diferente. E aí a gente conheceu vocês, né? E você tá nessa ideia... Estou lembrando aqui do teu trabalho, né? Recortar palavras, fazer o lettering. Então, assim, o que pode dar destaque, as cores, uma roteirização de um trabalho impecável, né? Que se não fosse o trabalho de roteiro, do que a gente deveria usar, de como a gente deveria fazer. O vídeo que a gente fez ficou maravilhoso, de lindo. Vocês vão ver, é maravilhoso. Começa ali. Vai estar aqui em algum canto. Começa ali, né? Na ideia do roteiro, que é bem escrito, que é pensado com sentimento, com emoção, com tudo isso, né? Então, há de ter vida no mundo corporativo. Sim. O quanto, né, a gente se coloca a exposto, eu acho que é uma dose que a gente precisa, sei lá, reconhecer e ver o que combina com a gente, né? Vocês são a minha esperança de um mundo corporativo melhor. É isso que eu ia comentar. Eu entendi muito que, assim, quando a Ju traz o termo mundo corporativo, a semântica dele não representa quase em nada a Vero Pequim. Do que vocês fazem, exato, e aí, perfeito. Então, assim, será que, tipo, a forma como a gente se conectou foi profissional, mas eu acho que ainda tá longe do que a gente tá chamando de mundo corporativo, que talvez está muito presente no LinkedIn, etc. Então, eu não sei, assim, se daria pra gente avaliar qual é a distância dessas coisas, né? Não é? A gente conecta valores, né? As pessoas se aproximam por valores, por sonhos em comum, por forma de impactar o mundo de forma diferente. Eu acho que a gente vai se encontrando. Tem muita gente no LinkedIn que precisa ouvir, ler, entrar em contato, né? Eu acho que tem espaço. E tem espaço nas outras mídias também. Eu acho que, né, tá tudo certo. Eu acho que é só... na verdade, assim, ó, dá a chance da gente ler, te ver, ver suas fotos, entendeu? Acho que é isso. Acho que é muito mais isso. Como é que fala? Qualquer amor é um espaço na loucura, não. Do Guimarães. Não sei essa citação. Aí o filósofo vem agora com as citações, não sei. Eu não decoro citações, apesar de amá-las. Mas você pode Enfim, colocar... depois eu ponho lá, mas o lance, assim, é um espacinho na loucura do LinkedIn, você poder estar rolando ali e aparecer a Ju, poder né? conectar. Exato. Então, eu acho que a gente sai daqui, isso. a gente pode acabar agora, Ju. LinkedIn da Ju vai estar no card. Já peguei. Gente, vai ser a revolução do podcast. Mas eu fiquei com uma pergunta na cabeça, apesar de ser surpresa para você o tema e o convite e as pessoas integrantes. Mas eu fiquei com uma pergunta na cabeça que eu acho que eu fiquei muito dialogando com aquilo até que a gente estava conversando antes. Para quem viajou um monte de países, muitas culturas e muitas galeras e pessoas e vidas, sim. Histórias, você entende que é mais fácil reconhecer que por existir 1000 escadas, todo mundo é bom e tem potencial para tudo, ou tipo, não, existe uma galera melhor que outra e um país melhor que outro, uma cultura melhor que outra. Como é que você vê isso, por exemplo, assim, tentando talvez até dialogar, respondendo, mas dialogando em algum momento com esse negócio de empresa do tipo, cara, não olha só o LinkedIn para contratar. Vê a história por trás da pessoa, a vida dela, de onde ela vem. Né? O quanto isso pode ser representativo, por exemplo, para trazer gente diferente que pode proporcionar esse processo de mudança nas empresas. Nossa, a hora que você falou diferentes escadas... Cita um pouco também os países que você foi, ou uma referência, uma história boa. Tá. Recheia a conversa de boas histórias. Na hora que você falou, diferentes escadas, tem melhor, pior... Pode falar palavrão? Minha vontade de falar. Puta que pariu! A produção depois dá um jeito nisso. A Fer resolve depois. Não, é muito isso, assim... Acho que o primeiro tapa na minha cara foi quando eu saí do Brasil fazendo voluntariado, né? Que é o também chamado de volunturismo. Que eu tava num nível de 10 anos de carreira na área da docência, fazendo trabalhos, assim,
bem remunerados, reconhecidos pela minha família, reconhecidos pela sociedade, como trabalhos, inclusive, que causam um impacto muito positivo. Por exemplo, eu trabalhei num hospital com crianças com câncer. Isso tinha um valor social, um valor de impacto. Quando eu contava do meu trabalho para as pessoas me traziam esse reforço de que legal que você faz. Então, o primeiro choque para mim foi eu sair disso para limpar a privada. E aí, eu tava tão certa do que eu queria viver que aquilo para mim... Tipo, eu tava me enriquecendo lavando uma privada. Porque eu nunca tinha feito aquilo num outro país, conversando numa outra língua. E aí você vai desconstruindo o que é estar no alto de uma escada, né? Então, do meu lado, tinha um cara que tinha viajado 50 países pulando de paraquedas. Enquanto eu tava lavando a privada, eu tava conversando com esse senhor que tinha passado por experiências... Olha, eu fico até arrepiada. Experiências incríveis. Agora me fala, se em 1 hora que eu fiquei lavando privada, trocando ideia com esse senhor que viveu tanto, será que eu não aprendi tanto quanto uma pessoa que tava numa faculdade assistindo aulas e vendo teoria, entende? Então, é aí que a gente começa a desconstruir o rolê da escada, do melhor, do pior. E eu não vou romantizar que viajar desse jeito, viajar sem grana, é pra todo mundo, que eu sei que não é. Em determinados momentos eu me questionava muito se valia, né, o peso do que eu tava aprendendo, do que eu tava vivendo, pelas dificuldades também. Mas é muito comum, até hoje, as pessoas quererem que eu coloque os países numa escada. Então, quando eu falei, eu vou pro Vietnã, até a minha família, assim, as pessoas, mas o que você vai fazer no Vietnã? O que tem pra fazer no Vietnã? O que você vai fazer lá? Tipo, é turístico? É literalmente, o que você vai fazer? E o que eu não vou fazer no Vietnã? Tipo, eu preciso ter algo, assim, específico? Por que a Europa é maravilhosa e o Vietnã não? E, enfim, e daí muitas histórias. Eu aprendi muito no Vietnã na minha primeira semana com 2 crianças. É linda essa passagem, linda. É um choque, né? Assim, é maravilhoso ler aquilo que está no seu texto, o seu choque. Assim, exatamente. É muito real. E eu fico processando isso, me perguntando muitas vezes, né? Poxa, eu dou de cara com os meus preconceitos. E aí eu acho feio, né? A gente levanta a bandeira, não, eu não sou preconceituosa. Até você viver e entender, tá aberto a entender isso. E eu, assim, é impossível colocar em escala do que... Você até pode falar, eu adorei a comida da Tailândia, nossa, maravilhosa. Gostei mais do que do Japão, porque a comida do Brasil, que eles chamam de japonesa, é mais gostoso que a comida no Japão, entende? Ele também, né? Ele pega... Não tem cream cheese. Empana, frita, põe cream cheese e dá um nome em inglês. Não é? Baita comida japonesa. Exatamente. E hoje eu fiquei sabendo que criaram sushitone. Já viram? Não. Um sushi em forma de panetone frito, assim. Não. Juro, brasileiros. Gente, criativos. Eu não canso de ver. Na Itália também. A galera... Não, a comida italiana, porque a pizza do Brasil é muito, muito incrível. Pizza tipo de estrogonofe, de alface. E aí lá é outro rolê. Você pizza chega... de hot roll. Não é? Tem. E aí você chega lá na Itália, o que é a pizza? Queijo. Queijo e tomate. E é tipo, dos deuses, incrível. E então é isso, você até pode falar, né, categorizar uma brincadeira ou outra no sentido de experiências que você viveu e gostou. Agora, dizer que existe melhor, pior, experiências mais válidas, menos válidas, porque aqui também eu não tô pondo em demérito a pessoa que frequentou a faculdade, dizendo que todo mundo tem que sair, lavar a privada e cruzar com a galera, entende? Não há demérito, essa é a questão. Eu acho que a multiplicidade desse olhar, de você acolher a pessoa que tem a graduação e a pessoa que talvez não tenha uma graduação ou que tem uma graduação de uma escola que não é pública, de uma escola que é particular, mas que teve uma outra vivência, que talvez teve a oportunidade de ir para o intercâmbio e tal. Enfim, eu acho que tudo isso tem que ser considerado. Mas te ouvindo falar, vem uma coisa muito assim, a educação formal, ela entrega conceitos previstos. Num plano, né, alguma coisa que já está de alguma forma engendrada para te entregar aquilo, e você sai daquele dia, daquela aula, com aquilo aprendido. Hoje eu vi o conceito de mais-valia. Pode falar de Marx aqui? Eu fico à vontade. Por favor. Né? Então, ok, aí você aprende, você leva aquilo que está pronto. Quando ela diz que estava em 1 hora do tempo dela, lavando privada, conversando com uma pessoa que saltou em 50 países diferentes, contando a história,
o tipo de conceito, de sentimento que vai se passando ali e o conceito que vai se formando, ele é tardio. Você vai ficar pensando naquilo assim como você ficou pensando nos guris lá de Vietnã que você estava. Aham. Né? A pergunta é quem liga para eles? Né? E eles era ela. Quanto tempo essa pergunta ressoa na sua cabeça até se formar um conceito ou uma construção de um conceito que talvez você não tenha em papel definido num dicionário, mas é algo que você experimentou e de alguma forma vai transformando, né? Que eu acho que é isso. Quando a gente volta desse lugar, que pode durar um dia, 1 hora, 1 minuto, 5 anos, e você fala, ok, eu sei o que eu aprendi, né? E isso não está muito previsto, né? Previsto, é uma coisa que você vai construindo ali no processo. Exato. Leva mais tempo, é um outro tipo de conceitualização, né? E coisas que reverberam, né, muitos anos depois. Às vezes a gente tá aqui conversando, do nada eu vou lembrar de algo que eu vivi, vou reviver, vou ressignificar. Claro. Tipo, no momento eu achei que algo não foi bom ou foi incrivelmente extraordinário. E depois, quando eu ressignifico isso num outro contexto, num outro momento da minha vida, né, isso vem de uma nova roupagem e me ensina outra coisa diferente. Então... E tudo isso é muito válido, né? Quando você fala, vamos fazer conviver, eu acho que é a dificuldade que a gente tem de viver na complexidade. Não é uma coisa ou outra, né? Então, quando a gente fala do LinkedIn como uma coisa mais estruturada, e a gente fala também do currículo como algo da identidade, você tem uma estrutura prevista, né? Daquilo que deve ser valorizado pela família, pelo social, né? E aqui é uma estrutura diferente, mas ela precisa conviver. Tudo isso convive. E tem uma coisa que eu acho que... Eu não sei se é o cerne, se acho que a gente não pode resumir todos os problemas a isso, mas é que dói ver o diferente. Então, dói pra gente, talvez, colocar no LinkedIn uma experiência que é muito diferente aos olhos do que tá todo mundo esperando, e dói pra empresa receber ou abrir as portas, talvez, pra algo que seja muito diferente, mesmo às vezes tendo consciência de que aquilo é um passo legal, né? Mas esse tatear do diferente... essa complexidade, né? Causa um estranhamento, causa uma certa dor mesmo, né, no ser humano. A gente não sabe. A gente não sabe lidar. E, apesar de propagar tanto, a gente não sabe lidar com a diversidade. Se a gente for falar de empresa, do corporativo, a gente está engatinhando nessa ideia da diversidade, da convivência com a diversidade, para viver a inovação. Você tem núcleos disso, né? Mas é difícil. Eu acho que, assim, a diversidade, ela é uma diversidade ainda limitada, né? Então, assim, você pega num universo de milhões de possibilidades, talvez o mundo empresarial no LinkedIn, tô generalizando aqui, mas pega, sei lá, 25 delas e aí você pode brincar de ser diverso dentro dessas 25. Mas fora daquilo, não cabe. E vocês sentem que tem uma certa maquiagem também do precisamos ter diversidade? Aí vai lá e... Vamos contratar uma pessoa... E essa pessoa, às vezes, fica para escanteio, assim, mas só para dizer que tá ali no movimento. É o banho da diversidade, né? Você faz aquele banho da diversidade e você começa a se propagar. ESG é a mesma coisa, começa a propagar ESG, mas efetivamente o quanto a gente está ouvindo aquelas narrativas que são diversas e aproveitando o que é que traz essa narrativa para, de fato, potencializar a produtividade, inovação, mudança de rotas na questão do negócio. Isso é mais complicado. Isso dói. Exato. Porque você tem que quebrar muitas ideias pré-concebidas a respeito de sucesso, de lucratividade, de ritmo de trabalho, né? Sim. Eu acho que até, assim, quebrar um jeito antigo e tradicional de fazer, né? Sim. Porque, tradicionalmente, existia um perfil de gente, de currículo, de estrutura, de repertório, que fazia a empresa crescer. Hoje não tem mais isso. Eu acho que, assim, é até interessante porque todo esse diálogo, né, acho que ele flerta um pouco com o lance de você pensar na empresa, num repertório, numa necessidade de repertório, que normalmente ela é formal, que ela é formalizada, né, não sei, talvez seja o melhor termo, mas formalizada no sentido, o desenvolvedor sabe programar em Python. Tá ali, tá encaixotado. Agora, poxa, antigamente... Não, o cara só aprende na faculdade. E a gente viu, na última década, o conhecimento se pulverizar. Então, hoje, tudo que tem na faculdade foi mal. Tá no mundo, tá na internet. E hoje em dia, se você perguntar para uma inteligência artificial, ela responde mais rápido do que qualquer pessoa. Então, assim, o que se espera do ser humano, né? Eu fiquei pensando na hora que você falou assim, por que eu vou para o Vietnã? Cara, o Vietnã tem gente. E ter gente é suficiente. O que mais você precisa, né? Exatamente. Porque gente é suficiente, gente tem história, e essa história traz esse aprendizado que você não encaixota.
Entendeu? Então não é uma coisa, nossa, esse cara aqui, ó, não, pular de paraquedas é uma caixinha. Cara, você não sabe os medos que ele vivenciou pra isso, você não sabe o que ele teve que vencer antes de decidir pular de paraquedas, você não sabe o efeito que o pulo de paraquedas gerou nele. Então, assim, é uma coisa tão complexa que eu acho que essa complexidade do mundo tá meio que fagocitando, por exemplo, você é biólogo, hein? Fagocitando essa estrutura empresarial tradicional, e as empresas estão se afundando porque não sabem lidar com isso, entendeu? Tá todo mundo querendo ainda resolver os problemas e os desafios de inovação, buscando alternativas tradicionais e encaixotadas. E, não adianta, você vai ter que trazer alguém, e aí vem uma pergunta. Se, hipoteticamente, você abrir o seu LinkedIn, o que você colocaria no currículo? Meu Jesus! Acho que essa pergunta é muito difícil. Porque para escrever lá, você já tem que encaixotar, teoricamente, né? Claro. Então, inevitavelmente precisaria da minha formação, né? Como você disse, bióloga. Especialização, educação hospitalar. Tá, não tem nada a ver com o que Essas são as coisas que a gente não sabe da Ju. Não é, e tipo, beleza, o quanto isso nada faz sentido. Porque não é o ramo pelo qual eu estaria ali, né? Tipo, pleiteando algo. Talvez a minha experiência com mídias sociais. Mas aí tem empresa que eu tentei abrir sozinha, faliu. Abrimos, tivemos, aí, falimos. Não, além da Um Que Doce, né? Que além também é uma outra. Exatamente. Que eu fui sozinha, aí depois com o João e mais um amigo queridíssimo, beijo Fê, sentimos saudade. Acho que é um histórico, né? Com certeza. Eu nem sei o que eu colocaria. Gente, mas o mais bonito, esse é um trabalho que a gente faz muito lá na mentoria, é olhar para biologia, para ciências biológicas, é olhar para aquilo que você gostava nas ciências biológicas, que te levou até lá, que te conectou com a hospitalar, e o que daí te fez pegar a mochila e conectar. Alguma coisa conversa. Tudo isso é você. E o mais legal quando a gente começa a fazer mentoria, que as pessoas falam, minha vida é toda fragmentada, né? Minha carreira é fragmentada. Isso tem conexão. E o grande barato é achar a conexão disso aí. Né, dessas escolhas todas, dessa conversa, do que hoje potencializa a tua escolha lá do passado, porque esses tempos todos conversam, né, que vai te levar para um lugar no futuro que você ainda não sabe qual é e deseja. Isso tá tudo amarrado. Mas a gente não precisa de uma terapia, assim, para fazer. A gente sempre recomenda também, porque, né, pode ser que questões surjam aí. Mas olhar para a carreira como um todo é um exercício difícil, porque a nossa tendência é falar, eu comecei uma carreira, eu finalizei e comecei outra. Não é a mesma carreira. É você nesse universo, nesse tempo, produzindo. Sim. Se você olhava para os unicelulares e falava, peraí, essa coisa do detalhe, do miúdo, eu preciso ver de mais perto, então eu vou para o Vietnã, eu não sei qual é a conexão. Alguma coisa ali tem, né? A tua afinação de olho, né? Para onde você olha, os rituais que você olha e capta, escreve. Tudo isso vai. A gente precisa sentar, leva tempo, mas você precisa fazer esse processo todo. Não dá para dizer, eu não sei o que eu escolhi até agora. Não, você sabe o que você fez. E aí você vai conectando isso e gerando um tempo e algo que é só seu, que é o singular. Que é o grande problema da diversidade. Como é que a gente coloca para dentro seres complexos e aproveita essa potência dentro das empresas? Porque vou dar um cargo para a Ju. Qual cargo? Não sei. Baseado no currículo, bióloga, né? Vou contratar um biólogo. Baseado no currículo seco, baita bióloga. Contratação boa. Né? Mas aí a gente leva ela para uma outra área, para uma área de design, para uma área de arte, para uma área de criatividade e felicidade, sei lá, vamos dar qualquer coisa. Nesse sentido mais amplo. Como eu vou ouvir as histórias a partir do que ela começou a criar lá atrás, na infância dela, carreiras, escolhas, e como é que a gente vai potencializar isso dentro da empresa? Como é que eu vou dar vazão a essa produtividade dela? Ai, que loucura, não tem tempo para isso. Nossa, eu ia falar isso agora, mas vocês não acham que rola uma preguiça? Não é uma preguiça, é uma falta de tempo mesmo. Eu não sei se é falta... Da empresa. Desculpa. Imagina, da empresa. Não, eu não sei se é falta de tempo, mas existe um conceito que me incomoda, que é o lance do tipo, cara, tem que performar. Tem que performar. Como é que espaço, quanto tempo eu preciso para a Ju começar a performar? E aí, muitas vezes, a empresa não sabe nem performar onde. Entendeu? Tem que o lance entregar, é performar. tem que entregar. Tem que performar. O que você vai fazer? Não sei direito. E a pergunta que ninguém responde é o que é suficiente entregar. Porque eu acho que há uma questão muito importante que é assim, tem que sempre ser mais. Tem que dobrar a meta, tem que triplicar a meta. Dobrou, nós vamos para 120%, porque agora todo mundo que fizer 120% vai ganhar um rodízio de churrasco. E aí você cria um processo de tem que ter mais.
é o suficiente que a gente precisa fazer para dar sentido? Eu acho que sentido, Dani, não sei, Da existência talvez da é empresa. forte pra mim. Eu acho que assim, pra mim tá mais numa leveza do que porque sentido é tão difícil achar sentido assim, né? Eu acho que até a busca do sentido é uma coisa pesada. Tipo, Igual você tava propósito, falando, por assim. exemplo, então assim, nossa, eu vou agora enveredar um trabalho de encontrar a costura entre toda a minha carreira. Meu, é um trampo muito difícil, pra muito vida, dedicado, pra muito, vida, muito sim, criterioso. sim. Mas eu acho que talvez um primeiro passo que eu vejo como empresário é assim, cara, se você não tá vendo sentido, não tem problema. Então vamos começar assim, não tem problema, não tá vendo sentido, beleza, mas pelo menos que seja leve, que dê espaço para a pessoa existir ali dentro. Porque quando a coisa passa do ponto da leveza, você vê as pessoas tirando e perdendo, deixando de praticar valores importantes para elas em prol de um negócio quase mecânico. E aí é onde, de fato, todo aquele potencial some. Sim. Tudo aquilo que eu poderia descobrir da Juque, de Vietnã, Japão e etc. É engolido, né? É engolido porque ela tá só apertando o botão, entendeu? Então Mas eu é acho que isso que assim, se vive, né, essa João? leveza Assim. do suficiente, ela, nossa, eu diria que seria sabe, Mas a você meta... acha que essa leveza tem que vir mais da empresa? Porque existe uma autocobrança, no sentido de, às vezes a empresa até dá essa... Vamos supor, eu tô entrando hoje. A empresa te acolhe, te dá esse espaço de te conhecer, de você se familiarizar e tal. Mas a pessoa já entra com a autocobrança de quando é que eu vou entregar um relatório? Quando é que eu vou produzir? Porque a sociedade tá É o louca. jogo, né? Não, com certeza. Essa é uma Então, constatação. eu não sei. Vocês sentem que é mais da empresa ainda? Eu não sei, eu acho que é o que eu falei, a minha empresa talvez está mais próxima ainda, se desgrudou menos desse modelo tradicional do que a Vero Pequeno, porque a Vero Pequeno... Outro nível. lá em Topo da cima, escada, assim, ó. Enfim. A gente, na verdade, tá fazendo o processo de subir pra chegar vamos até tentar chegar na Vero Pequi. Mas eu acho assim, pelo menos a forma como eu entendo é que existe uma comodidade do empresário, tá? E aí o empresário eu tô trazendo mais as pessoas talvez que precisam, que hoje estão num lugar de tomar decisão. E aí eu acho que esse lugar é um lugar de representatividade, é um lugar de alguém ali que precisa, de certa forma, conectar as pessoas. E eu acho que é muito cômodo conectar as pessoas através do jeito antigo de fazer. Sim. Então, eu vou te contratar, é muito mais cômodo para mim, ao invés de pensar em, de fato, e aí é um processo terapêutico empresarial. Para que a empresa existe, o que eu realmente quero, o que eu realmente espero e o que eu realmente tenho para oferecer. Entendeu? Quais são os meus pedidos e quais são as minhas ofertas para quem está chegando. E eu quero ouvir de você o que você tem para oferecer e também quais são os seus pedidos. E eu acho que no momento de uma contratação, tradicionalmente, estou generalizando de novo, mas eu acho que tradicionalmente tem pouco espaço para ouvir o que você precisa como contratado. E a empresa também não sabe direito o que ela quer. Então fica uma coisa, faz 7 relatórios desse. E aí fica muito pobre, assim, fica vazio, entendeu? Essa relação. Acho que não sei nem se tem pouco espaço, acho que tem pouco desejo. Eu acho que há uma vontade realmente que essa escada seja o mais longa possível, porque quem é no topo não quer saber o que as pessoas estão pensando, precisa entregar. Nós estamos falando aqui de jogo de ego, a gente está falando de jogo de poder, a gente está falando de pessoas que se intitulam o homem mais rico da cidade, o segundo homem mais rico da cidade, eu sou o quinto do meu bairro. É isso que rola no mundo corporativo, a troca do carro, a argola, quantas argolas tem, as festas, as viagens, etc. E a pessoa, quando você vai lá entrevistar a pessoa que acabou de chegar, ou que está lá há algum tempo, ela sente que aquela história toda que estão contando é uma mentira. Né? Tem uma incoerência muito grande daquilo tudo que se fala, por quê? Porque alguns usufruem desse processo. Então, o tradicional mesmo que a gente vê é muito mais bravio, é muito mais selvagem do que essa conversa. Essa conversa Falei de falar... bonito, né? Você Falei falou bonitinho, bonito. fofo demais, o João né? é maravilhoso nisso, porque ele acredita que existe esse espaço. Não tem desejo, João. Né? São raros. Hoje eu vi uma palestra hoje de ESG, 86% das pessoas querem abandonar seus empregos por uma questão de saúde mental. Ou seja, há um desequilíbrio muito grande entre aquilo que me propõe, o espaço que eu tenho,
e aquilo que de fato eu estou produzindo para mim, aquilo que eu entendo que é saudável, né? Então, é muita gente descontente, né? Então, a gente tem um belo de um trabalho pela frente. Existem exceções? Claro que sim. Claro que sim, né? Hoje a gente tomou picolé numa empresa que é a exceção, que você fala, gente, aqui é lugar, né? Aqui é lugar. Ai, Que é legal. maravilhoso. Por quê? Porque se pensa na suficiência. Quem são as pessoas que estão comigo? Quem vai comigo? Como é que vai ser? E tá tudo certo, né? Não preciso ser essa pessoa que quer dobrar, triplicar, enfim. E eu acho que é interessante também, igual você perguntou, né? Se eu tivesse entrando na empresa ou se eu tivesse um LinkedIn, o que eu colocaria. Acho que também é necessário esse desejo, esse interesse, Uhum. né? Mas não só em acolher o que a pessoa já viveu, mas também em continuar estimulando que ela viva as outras coisas. Uhum. Porque às vezes também, entrou, a gente te ouviu, a gente entendeu, acho que você se encaixa perfeitamente para fazer essas tarefas aqui. E aí depois, não há uma aceitação dessa multiplicidade, né? Vou tentar exemplificar. Hoje de manhã eu estava pintando uma parede, fazendo uma arte, um mural, num quarto de bebê. Isso não tem nada a ver com o que eu faço online, com o meu trabalho. Mas tem-se é de comum acordo que a gente viva esses momentos que são não remunerados, ou até podem ser, mas de algo que é completamente diferente, Uhum. mas que estimula a minha criatividade, Uhum. me mantém, né, no momento ali de contato flow. comigo mesma. Exatamente. Será que as empresas estão dispostas? Não, você tem um dia off a cada 15 dias, não vamos nem botar toda semana, que é pra você fazer o seu rolê, que vai te instigar. É sempre focado numa meta. Não, você vai ter um dia off pra fazer mindfulness, pra ficar mais concentrado, pra no final do mês me entregar mais relatórios. É tipo, o seu dia off, quem decide sou eu. É tipo Não é isso. off, né? Não, é pra sua saúde, aí você... Tô generalizando também, empresas americanas fazem muito isso, né? Você tem ali uma verba destinada à sua saúde. No geral, a pessoa compra um tênis melhor pra fazer uma caminhada, mas às vezes nem tem tempo de fazer a caminhada. Compra o relógio ali, que mede os batimentos cardíacos, mas isso é a saúde? O relógio não é a saúde, Não. a saúde é o que você faz com aquilo, entendeu? É. E então eu sinto tudo meio fake. Os interesses são muito sabe? claros, né? Assim como a gente tem boleto para pagar, as empresas também querem vincular um pouco esses benefícios ao retorno desse benefício para a própria empresa. Exatamente. Né? Quando ele é mais legítimo, ele fala, olha, minha carreira eu quero compartilhar com uma empresa que tem uma cultura que combine com aquilo que eu acredito. Vai ser 100% de match? Não vai. Né? Mas eu posso produzir num lugar que seja melhor, que seja mais bacana, que eu tenha espaço para, de repente, contar a minha história, que eu tenha espaço para ver o que a outra área faz e, de repente, querer me interessar e fazer projetos em conjunto. E, de repente, quem sabe lá no futuro, ser um sócio de um braço de um negócio na empresa que nem existia. Uhum. Né? Quando a empresa se interessa pelo material humano que está ali produtivo, ela vai potencializando aquilo. Qual é o interesse disso? Obviamente, lucrar, fazer negócios, né? Nós estamos falando desse business, não estamos falando de filantropia. Ok, mas tem espaço para se fazer isso de uma forma mais produtiva e melhor. Mas eu acho, Dani, eu concordo com tudo que você falou. Eu só complementaria dizendo que, para mim, esse espaço surge quando a gente sabe reconhecer o que é suficiente. Também acho. Não tem como ter esse espaço se você não tem a suficiência. Se você tá brigando e enchendo seu ego, né? Enfim, e sempre buscando, tipo, beleza, batemos 100, vamos 120. Bateu 120, cara, 140 e não é mais um churrasco, agora é uma viagem. Entendeu? E aí, é onde acabou, nunca vai ser suficiente. E aí, assim, vem mais uma pergunta que eu acho que é boa. Quanto tempo num país existe essa suficiência? Jamais. Como é que isso é sentido? Quantos países você precisa viajar? Nossa. Quantos países você quer conhecer? Existe uma meta de a meta países? é não ter meta. Começamos daí, a meta é não ter meta. Subversiva, total. Total. Não, eu comecei viajando, como eu falei, né, através do voluntariado. Então, eu ficava muito tempo trocando trabalho e isso me permitia ter uma imersão cultural, tipo, incrível, maravilhosa. Então, eu viajava, assim, no geral, ficava 1 mês em cada parada, né? Em cada trabalho, trocando trabalho. Isso podia ser, então, por exemplo, fiquei 2 meses no Peru, 4 meses no Canadá, 1 mês na Romênia.
Mas aí, por exemplo, eu senti que eu precisava dar uma descansada desses trabalhos, porque também é uma doação muito grande, né? Não só de trabalho, mas de energia, Sim, porque emocional. você tá imergindo ali em algo que é muito diferente. Aí fui tirar férias de viagem. É muito louco eu falar isso, Tirar férias de viagem. de viajar. Mas, por exemplo, Onde foram suas férias? Então, eu fiquei 4 dias. E olha que louco, eu viajava por um mês, aí eu fui tirar férias, viajei 4 dias num país. Aí a gente entra num outro assunto, num outro assunto mais profundo que é viagens, que é o turismo de massa, que é para que a gente viaja, viagens imersivas, mas enfim. Fiquei na casa de uma amiga e fui passar meu aniversário em Maiorca, que é uma ilha na Espanha. E, de novo, foram alguns dias e depois já fui para um voluntariado porque eu fui vendo que esse é meu rolê, né? Então, dessa última vez, né, eu fui percebendo igual Vietnã. Eu queria percorrer o Vietnã inteiro. Só que a gente só tem direito a 1 mês de visto, nós brasileiros, né? Numa entrada, você pode até pedir que faça de novo, né, e tal, mas aí você paga um pouco a mais. E foi uma loucura, porque eu queria fazer de norte a sul em 1 mês. Isso é a viagem de turismo de massa, é correria pra checkpoint, não. Eu quero ver esse lugar que é turístico. Não, aqui, Museu da Guerra, eu quero ir, entendeu? É uma loucura. E a partir do momento que eu entendi que viajar é meu estilo de vida, hoje pra mim não tem mais tempo. Quanto mais tempo, melhor. Então, eu acho que, assim, você tem que primeiro entender pra que você quer viajar. E a partir do pra que, você entende o quanto, né? Quanto tempo. Porque não adianta, se você for viajar de férias, você vai viajar 5 dias, você vai voltar cansado e vai dizer, não foi suficiente. Se você vai viajar pra conhecer uma cultura, você vai ficar 1 mês e você vai falar, não foi suficiente, eu quero voltar. Não tem um país que eu fui que eu não voltaria. E voltaria com novos olhos, com novas curiosidades para outros lugares, às vezes até os mesmos lugares dentro do próprio país, para ver de um jeito diferente. Não há suficiência. Sempre tem essa discussão, né, do turista e do viajante, né, dessa diferenciação. Eu lembro de um filme lindo, que é o meu filme da vida, assim, que é o Sol que Nos Protege. E uma das primeiras frases que eles falam, você é turista ou viajante? Tem uma diferença logo no início do filme, assim, né, eles estão entrando no norte da África. E tem essa ideia de que o turista é esse ser que vai consumir, que vai se conectar com coisas que já estão previstas, né, com um itinerário que está previsto. E o viajante é esse que, de alguma forma, ainda que se conectando com a indústria turística, porque você vai, né, comprar, fazer, você tem alguém de fora que está ali transformando hábitos também, né, que está entrando em contato com aquela cultura, mas num outro tempo, né, um outro ritmo, assim, né, fazendo e até uma frase que você tem lá, né, que o caminho não é uma linha reta, né, eu acho que talvez o turista, ele procure caminhos mais certos, assim, né? E o caminho importa mais que o destino. Eu acho que isso é a grande chave, né? Por isso que é insuficiente, porque é sempre um caminhar, não tem um destino final. Pelo menos pra mim, pelo menos pra maioria dos viajantes, eu acredito. Não que o turista também não aproveite o caminho, mas eu acho que sim, tem muito mais foco no destino, ainda mais se a gente for aprofundar nessa era de mídias sociais, que muitas vezes as pessoas viajam pra um clique no Instagram, e não exatamente para vivenciar aquele local, né? Você viajou muito sozinha? Sozinha, eu viajei em 2000... Antes do meu primeiro mochilão, eu fiz uma viagem sozinha para os Estados Unidos. Fora. Aí, depois, quando eu voltei do mochilão, entre pandemia e voltar a viajar para fora do Brasil e tal, eu fiz uma viagem de 2 meses pela Bahia, sozinha também. E agora, dia 28, eu embarco para o Chile, sozinha também. E pensando nesse negócio da suficiência, mas talvez deixando, afunilando um pouco mais. Quando você, por exemplo, escolhia um trabalho voluntário, você tinha uma referência de quanto tempo você ia ficar no voluntário e quanto tempo você estaria disponível? Sim. E existia para você, assim, uma coisa... Como é que eu vou tentar trazer uma analogia? Se você trabalhar 6 horas, você tem direito a isso. E aí o resto você está livre. Se você trabalhar 10 horas, você vai ter direito a muito mais. Mas o seu tempo de liberdade diminui. Sim. Onde que eu quero chegar? O quanto para você era suficiente? E aí eu acho que é uma reflexão que eu faço também, que eu quero ouvir a Dani. Porque eu acho que a gente, sempre quando a gente pensa na suficiência, a gente está contrapondo liberdade.
quando a gente pensa assim, cara, esse cara vai trabalhar para bater 100% da meta. Se ele bater 100% e não precisar mais, ele ganha liberdade. Ele vai poder viajar, ele vai poder curtir com a família, ele vai poder ficar tranquilo. Mas se eu falo, não é 100 mais, é 120. Opa, eu peguei mais um pedacinho daquilo, daquele espaço que ele poderia decidir o que ele vai fazer, e falo, não, opa, você vai ter uma recompensa, mas é uma recompensa que não é livre, porque eu, como empresário, estou decidindo. Então, você bate o 120, você vai ter o churrasco. Bateu o 140, você vai ter a viagem. Então, assim, o quanto a gente entende essa suficiência em contraponto com a liberdade que você tem de fora. Para você, teve algum momento que você falou, nossa, não vou pegar essa oportunidade porque vai me demandar demais de trabalho e eu não vou ter tempo para ser viajante, me conectar com a cultura. Porque, cara, se você não tiver tempo, você não se conecta. Você vai lá para trabalhar. Várias. E aqui eu E não que o trabalho, de forma alguma, tô menosprezando o trabalho que você fez, tá? Porque, de fato, igual você falou, você limpava a privada e tinha também uma troca. Sim. Mas era... Você entendeu onde eu quero chegar? Briga com o tempo disponível para poder conhecer o lugar. Porque eu acho que esse processo da liberdade, eu acho que talvez tudo que a gente tá falando desde o começo tem a ver com isso. Entendeu? O que é a liberdade, sabe? O que ela representa, sabe? Nossa, mas era exatamente por essa pergunta que eu ia começar. Porque é algo que eu me questiono muito ainda, até hoje, né? Sobre o que é a liberdade pra mim. Porque eu ainda tô entendendo. Porque as pessoas nos ensinam o que é liberdade, a gente acata isso e beijo, me liga. Tem gente que vai querer trabalhar um pouco mais para dar alguma coisa para a família, isso para ela é liberdade. Tem gente que vai querer bater uma meta maior para talvez ter um pouquinho mais de dinheiro nas férias. Antes, eu batia no peito que isso é o modo tradicional de se viver, é o hamster correndo na... Porque no final, é o tempo todo você buscando realização material, monetária, né? Hoje, eu tomo muito cuidado com esse discurso, porque eu entendo que, pra mim, a liberdade é o tempo aproveitado da maneira como eu desejo. E hoje ele pode ser aproveitado de um jeito, amanhã de outro. Então, assim, agora eu também vou entrar em outras camadas, que é, por exemplo, estava na Tailândia, já trabalhando online. Então, quando a gente assumiu, né, esse estilo de viagem mais como nômade digital, tendo uma remuneração no fim do mês, a gente passou a ficar em lugares tipo hotel, hostel, Airbnb. Uma estrutura que pudesse te dar condição do trabalho. Minimamente. Um bom Wi-Fi, uma cadeira não precisa ser confortável, mas com uma ergonomia que eu não fique assim, o que aconteceu muitas vezes. Mas, ficar várias horas dentro do hotel, com o sol lindo lá fora, aquele mar maravilhoso. Em alguns momentos eu me pegava nesse looping de... Poxa, antes eu tava fazendo um trabalho voluntário, mas na maioria das vezes eu tava me conectando com o local. Eu tava vendo, porque eu escolho muito mais turismo de natureza, né? Então eu tava em contato com a natureza, fiz muito trabalho que era pegar, tipo, mão na massa mesmo, sei lá, numa fazenda orgânica de café no Havaí. Poxa, ele podia pedir que eu trabalhasse, sei lá, 40 horas, que pra mim seria muito prazeroso, porque eu tava num lugar diferente, fazendo uma atividade nova. Enquanto que o meu trabalho, que me remunera no fim do mês, é sempre a mesma coisa, eu posso fazer de qualquer lugar. Entende a diferença? E aí, o que eu fiz? Eu optei por, mesmo trabalhando online, fazer um trabalho voluntário. Falei, vamos ver de qual é que é. Peguei uma divisão mais justa de menos horas nesse voluntariado para conseguir dar conta, e o resto era livre. Só que daí, no resto livre, o que eu fazia? Trabalhava para ganhar o salário. Ok. Gente, aí eu falei... Não dá, sabe? E aí eu percebi, eu falei, ou eu tenho que optar por um ou por outro, ou eu tenho que fazer uma troca, tipo, que é muito leve. E pra mim, assim, não valeu tanto a pena, porque não são todos os trabalhos voluntários que são incríveis, que a troca é justa, que a pessoa te vê como uma pessoa chegando de uma cultura diferente também pra trocar. Pra colaborar ali, né, com quem tá lá. Porque eu fico imaginando que muita gente de muitos países estão ali trabalhando em conjunto, né? Exatamente. Tem uma... E a proposta é essa, é uma troca para que todo mundo saia ganhando, inclusive o host que tá oferecendo aquele tipo de trabalho. Só que, infelizmente, a gente tem algumas situações em que a gente é visto como uma mão de obra barata, né? E nesse caso não foi 100% isso, mas não foi tão incrível, tão prazeroso. E foi aí que eu falei, não...
tem que valer muito a pena pra mim. Já teve algumas vezes eu O saí... voluntariado. Isso. Teve algumas vezes eu sair antes do tempo, porque rolava uma coisa meio abusiva. Mesmo com a roupagem de um voluntariado, Sim. de uma coisa que é quase filantrópica, Sim. que é quase... Sim, existe. E, sim, me questiono até hoje, em todos os momentos, o que faz sentido, o que não faz. E é errando que a gente a vai experiência recalculando que tá a ali, né? rota. Exato. Eu queria muito saber, antes de terminar, que daqui a pouco a gente vai precisar começar a fazer um fechamento, assim, mas assim, eu sempre tenho essa questão, né, quando eu te pergunto, né, você viajava sozinha, né? Aham. Porque eu acho que tem uma diferença estar acompanhada, tem uma diferença ser homem viajando sozinho e tem uma diferença absurda ser mulher viajando sozinha. Absurdo. Sobretudo, depende do país onde você vai, essa questão é muito mais complicada. Eu queria que você falasse sobre medo. Eu sou uma pessoa que adquiri medos de sair sozinha no Brasil, na cidade que eu moro, mesmo morando na bolha. Tenho medo. Como é viajar, estar mesmo acompanhada, mas em muitos momentos eu fico pensando que você estava sozinha nos lugares. Assim, como que era se ver ali enquanto uma mulher nesses ambientes que são tão diferentes? Não, sem dúvidas. Quando ele não tá do meu lado, assim, a gente ativa um modo de sobrevivência que é o tempo todo, sabe? E olha que eu sou muito desligada com muita coisa, assim. Às vezes ele me dá um puxão, uma puxada. né? Mas sim, se eu for comparar a Juliana que começou a viajar com a Juliana de hoje, eu sou muito mais medrosa. Por incrível que pareça. Só que eu acho que eu aprendi a conviver melhor com esse medo. Uhum. Então, assim, no começo, por exemplo, a gente chegou em um voluntariado no Peru. E a gente adentrou, assim, um predinho. Não era acabado, assim. E era um grande quarto para, tipo, 12 pessoas. Uma galera fumando, uma galera vendo TV, E aí, naquele momento, eu parei e falei, se eu tivesse sozinha, eu não ficaria aqui de jeito nenhum. E aí, não que seja uma super segurança a gente tá, né, com Sim. um namorado. Mas, enfim, me senti ali, não, vamos quebrar, É o tempo todo quebrando. E aí, eu acho que ao longo desse tempo, eu fui criando mecanismos pra lidar com esse medo. E aí, hoje, por exemplo, eu tô no Airbnb há uma semana. Eu cheguei e o rapaz me atendeu e tal, mostrou o apartamento, me entregou a chave e saiu do apartamento com a chave reserva. E levou a chave. E aí eu fiquei por uns 5 minutos, tipo... Ele tem uma chave reserva. Tipo, qualquer pessoa pode... Sabe umas noias? Claro, que eu não claro. tinha. E aí, à noite, eu me vi, assim, procurando uma cadeira pra colocar e tal. Porque dormir sozinha, pra mim, ainda é um grande desafio. Só que é isso, eu deito e fico pensando, tá, o que é meu? O que tá imposto? De tudo que eu vivi até hoje, nunca tive nenhum problema, exceto um outro motorista de Uber que fala, por que você tá viajando sozinha? Como se fosse... Abertura de uma narrativa que você não quer saber. Como se fosse, né, nossa. E nunca tive nenhum problema. Então, aí eu tento resgatar isso, tá? O que é meu, o que eu preciso acolher, pra não virar paranoia. Senão eu não faço nada. Senão eu não saio do sítio dos meus pais no meio do mato. Mas não é... Quem me vê meus textos aí, fala, nossa, a Juliana é corajosa. Mas é isso, coragem é agir com o coração. Não é... Não é sem medo, né? Não é não É ir ter com medo. Isso, ir com não, medo. isso que, É eu- ir com que, medo, que é o vai mais com medo, legal né? na tua fala, assim, porque assim, olha, o medo aumentou. Mas eu aprendi a lidar, né? Que eu acho que essa é a grande inteligência da emoção que você vai vivendo, que você vai realmente se entendendo nisso, né? Como é que eu estou e o que isso está impactando, né? Então, mesmo com mais medo, você entende que é possível, né, Exato. lidar. A gente fica diferente, é uma transformação. E aqui eu acho que também vale um adendo, que é... primeiro, né? Eu acho que é muito natural da mulher, enquanto se percebe numa sociedade que oprime a gente o tempo É violenta, todo, né? é violenta e tal, a gente vai se percebendo mais e vai vendo a vulnerabilidade e as coisas que podem acontecer, a gente vai acumulando medos de experiências mil que a gente ouve. E também a idade. É inevitável que a gente vai ficando mais responsável, vai tendo mais medos e tal. Mas uma coisa que eu também costumo falar muito é... Ir com medo mesmo se faz muito sentido pra você. Porque eu vou só abrir um parênteses, inclusive é um texto que eu escrevi. Eu participei de um
um passeio de barco na Tailândia e eles fizeram uma coisa que eu, por ser bióloga, reconheci que era impróprio, que é entrar numa caverna simplesmente para ver um feixe de... É como se fosse uma... é uma caverna submersa no mar, e aí você entra, tem uma praia. Tipo, depois que você passa a caverna. É lindo, é maravilhoso. Aí tem aquele feixe de luz, fotos incríveis para o Instagram. É o tipo de tour que todo turista quer fazer. Só que na época que a gente foi, a condição climática, as chuvas, era muito perigoso a gente fazer essa travessia, né? Por debaixo da caverna, dentro do mar. Então, pra mim, aquilo não fazia sentido. E eu fui mesmo assim, mesmo com medo. E eu me arrependi, porque foi uma experiência horrível. Eu tive uma fobia muito grande e eu sabia que eu estava fazendo algo que agrediu o meio ambiente, porque se as pessoas continuam indo, isso... Por que eles também deixam um tempo, né, do ano sem visitação? Para que a vegetação se restabeleça, né? É o turismo de massa. Então, aquilo para mim não fazia sentido. E eu fui, porque todo mundo foi. Eu não ia ficar sozinha no barco. Eu tive mais medo de ficar sozinha do que de ir. Mas é isso também, a gente não abraçar o discurso do faça com medo mesmo, vai lá porque você consegue, essa coisa empoderadora, sem se questionar. Pensamento crítico em primeiro lugar. Essa consciência, né, do que eu dou conta, do que é interessante pra mim. Porque senão, nós mulheres, a gente acaba se colocando em risco por uma coisa, por um discurso de toda mulher pode tudo, tudo é pra gente. Calma também, né? Então, sem pensamento crítico e abraça o medo, reflete sobre ele, que aí vai dar bom, eu acho. Que maravilhosa. Eu quero saber da escrita. A escrita é uma companhia. Você se descobriu na escrita quando? A viagem veio antes da escrita, a escrita veio antes da viagem. Porque para mim era outro podcast aqui, tá? A gente falou bastante de trabalho, que é super importante, mas assim, viajar, fronteira, escrita, né? Essa questão do registro. De como a gente precisa desse registro para ir se entendendo também, né? Sim. E ela escreve de maneira maravilhosamente bem. Depois vai estar tudo aqui a dica para vocês lerem tudo que ela escreveu. Todos os cards em todos os cantos. É maravilhoso. Eu queria aproveitar para lançar o meu livro. Isso. É o próximo encontro. Eu acho que assim, a gente tá falando das escadas da Ju. São várias, são um monte. Porque para mim, o teu trabalho é escrita também. Entre todos esses. Tá ali, tá muito claro isso, né? Nossa, é muito lindo ouvir isso. É maravilhoso de ler. Eu não sei lá, se a gente tem o rolê da síndrome da impostora, o que é. Tem. Porque pra mim, a escrita é terapia. Eu era muito impulsiva. Você lembra de uma Juliana impulsiva? Não. Lembro não. Eu não conseguia muito processar os meus sentimentos. Eu sempre... ou eu sofria porque eu não processava aquilo direito e segurava e retia, ou eu falava coisa que não devia e tal. E aí eu fui aprendendo que se eu vivenciei algo e eu coloco isso no papel, magicamente as coisas se organizam. Eu não sei o que acontece. Há quem diga que essa parte criativa da nossa mente, ela realmente, né, tem uma coisa até quase espiritual, assim. Então, pra mim, foi muito importante esse processo de escrever e ele foi ficando mais intenso com a viagem mesmo. Porque eu vivenciava algo que era importante pra mim, que mexia comigo, eu sentia que eu precisava colocar aquilo no papel. E hora ou outra eu divulgava isso nas mídias sociais. Você tem caderno? Tenho. De viagem, ok. Tenho, porque é outro ponto. Também muito debatido entre nós. Pra mim, eu preciso de papel e caneta. Também. Inclusive pra agendas de compromissos. Exatamente. Que tem folhas limitadas. Isso. Eventualmente pode cair no mar, no de mergulho, tá certo. Mas olha a poesia nisso. Você perdeu o seu caderno de... Mas enfim. Mas se você perguntar pra mim, Ju, lá do passado, tipo, desde, acho que ensino fundamental, eu tenho uma lembrança... Sabe esse concurso da IPTV, da 8ª série, que levam as crianças que ganharam a redação e tal? Eu me lembro, minha primeira memória com escrita foi essa. Que eu fui selecionada e olha que loucura, a redação falava sobre acessibilidade. Cara, você lembra, que massa. A conexão. Essas conexões... as isso. Costuras, e aí, agora que você está costuras. trazendo, isso também tem a ver com o meu trabalho. Enfim. Essa é minha primeira lembrança, mas assim, com frequência é recente. E é trabalho de terapia também. Então,
É um pouco isso. Mas... E é lindo ouvir você falar que que era uma pessoa muito explosiva, né? Lidava dificilmente com a emoção. E a pergunta anterior é sobre o medo. E você fala, reconheço, sei. E o mais legal, não faz tudo com medo. Tem que fazer sentido para você. Olha o trabalho de décadas de experiência em cima, né, desse corpo, dessa mente, que se reconhece aqui. Aqui é a mesma pessoa. E saber limite, né? Acho que isso é legal, saber... Eu seria contratada? Boundaries. Eu contrato. Eu acho que ainda não. Se a gente fizer o The Voice aqui, eu já virei a cadeira. Beleza. Tá tudo certo. Escolha a Dani, então. Maravilhoso. Olha, a gente precisa conversar mais, tem mais coisa. Tem muito mais. Eu fiz roteiro. Vocês não têm noção do que tem de pergunta aqui a respeito de literatura, mulheres que viajam, identidade móvel. Tô aqui, ninguém sabe quem eu sou. Queria saber se você já passou por essa coisa do disfarce. Isso é maravilhoso. Tipo, é libertador. Ninguém sabe que sou eu. Eu não preciso contar nada pra ninguém. Você pode escolher se a Ju que você quiser, Quando né? eu cheguei aqui, gente, eu mandei um áudio pro meu namorado. Eu falei, tá todo mundo falando português. Olha lá. Eu não quero mais. Porque é isso, eu voltei a ser eu. As pessoas podiam, tipo, ouvir o que eu tava falando, me reconhecer. Tem muita essa liberdade, essa brincadeira de você ser exatamente o que você quiser a qualquer hora. De estar quase meio que fantasiada, eu acho, assim, né? De um travestimento, de falar, eu sou essa pessoa que vive aqui agora e ninguém... Eu não preciso negociar com o tempo, com ninguém, porque ninguém nem sabe como muda sou. tudo. A relação com a roupa que eu visto, com a maquiagem que eu já deixei de usar, o cabelo, que daí você vai vendo o que você gosta, né? Nossa, eu sempre passei pó compacto na cara pra ir trabalhar. A partir do momento que eu deixei de usar, eu vi que era muito legal. E aí não voltei. Agora tem coisas que eu flerto. Tem hora, eu voltei, achei uma saia que eu não usava há muitos anos. Nossa, que saudade. E aí você... revive aquela Juliana, né? Então, é isso. É um brincar de várias facetas da vida que é maravilhoso. Com referências muito diferentes. Eu acho que, né, que você vai andando pela rua e vai vendo referências muito diferentes, né? E tudo isso vai se conectando de alguma forma e vai brincando com aquilo que a gente é, né? A gente vai se transformando. É a grande ideia de ir, né? E voltar completamente diferente, transformada, né? Sim. É Por lindo. isso a passagem é sempre só de ida, né? Porque voltar mesmo não tem como. Muito bom, muito bom. Que bom. Pra mim, suficiente. É suficiente? Foi! É suficiente Eu quero dobrar a meta. Não, então! Mas Ai, acho que não, esse é o imagina. ponto, né? Tipo, cara, tem tanta coisa a mais. Eu já tô assim, eu tô aqui, vou desligar e ficar ouvindo vocês duas conversando, porque tá puta merda. Não, é porque ela tem uma história que pra mim é muito bacana, que é essa coisa da escrita, né? E eu li muito os seus escritos nos últimos dias, depois que a gente falou, vai rolar, vai dar certo e tal. Eu falei, preciso ler. Já recebia as newsletters todas, tal, mas aí fui atrás de material e fui vendo. E aí foi muito bacana, porque aí eu fui buscar referências de outras mulheres que viajam. E do que é isso, né? O que é viajar sozinho, o que é... Não, enfim, aí tem... Aguardem, a gente vai ter outro. Você vai, então você tem que avisar agora quando é que você volta. O retorno. Volto do em breve. Atacama. Não vou ficar mais um ano fora, eu acho. Você vai pro Atacama? Vou. Gente, Deserto aí, do Atacama. já deu o terceiro Tá episódio. vendo, né? Eu viajei sozinha para o Atacama. Maravilhoso. Foi a melhor coisa que eu fiz, acho que até hoje, em termos de viagem. Olha, foram aqueles dias. Eu tô pra ir lá de novo, mas eu quero levar minha irmã, minha E esposa. dizem que o Atacama é assim, não é você que escolhe o Atacama, é o Atacama que escolhe você, né? Tem essa máxima. Eu fui acompanhada e a pessoa que estava comigo conseguiu ficar 3 horas no Atacama. Ela teve um surto, ela precisou embarcar de volta pro Brasil, ela não conseguiu. Não acredito. Nossa, a gente agora vai para um outro lugar que vocês vão saber depois e Então, a gente vai continuar essa história. Maravilhoso! Vamos ter A mesmo. gente manda foto só depois pra dar um spoiler do próximo exatamente. episódio. Gente. Muito bom. Ju, valeu. Obrigada. Muito Bom, né? obrigada. amores. Obrigada, gente. Foi muito bom estar aqui. Ai, Te ouvir. adorei. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.